Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira e estaremos aqui com mais uma videoaula no nosso Aprendendo com a lição da EBD. Desde já quero vos saudar a todos com a paz do Senhor e em especial a classe Atalaia, que tem ali como nosso professor, nosso irmão Edson, e também ao nosso dirigente, nosso diácono Magdiel Nayal, e ao nosso presbítero local, o presbítero Michale. Desejar também a paz do Senhor e um abraço a todo o corpo docente dali daquela escola em Santo Antônio 1, em Carpina, Pernambuco. Desde já também gostaríamos de mandar a paz também a todos os professores aqui do nosso município, que nos conhece, que tem nos ajudado, e peço que neste momento possam estar compartilhando nossos vídeos, possam se inscreverem, curtir, comentarem, e só para lembrarmos, irmãos, para se inscrever no nosso canal você não precisa pagar e nem dar nada, ok? É só aqui, ó, tem no nosso canto direito, no seu canto direito, aí no seu visor direito, vai ter a palavrinha inscrever-se. Você clica lá, aciona o sininho, que é a notificação, e toda semana estaremos aqui comentando, compartilhando vídeos acerca da nossa lição e alguns vídeos também com mensagens que edificam. Então, desde já deixo essa conscientização e essa motivação a todos que querem nos ajudar em nosso canal. Neste momento, gostaríamos também de comunicar que aqui no nosso município as lições desse trimestre ela será repetida para o próximo trimestre, até o que eu sei hoje, que já foi definido, já foi determinado assim, e a gente não tem como interferir em nada. Então, como já temos os vídeos, já temos os comentários aí no nosso canal, nós não estaremos fazendo algo a mais ou extra, até para não criar uma certa dificuldade e não saber como é que foi feito o outro, para não complicar, ok? Então, se os irmãos tiverem alguma sugestão para nós, se os irmãos querem que a gente comente alguma outra lição, algum outro tema, eu vou deixar aí para vocês deixarem o comentário no nosso canal e deixe lá a sua sugestão e a gente vai avaliar, e aqui a gente tiver mais condição no momento para assim fazer, a gente estaremos aqui assim fazendo, ok? Então, esta parte introdutória é apenas para iniciarmos a nossa videoaula, e eu estou com saudade de todos os meus alunos, saudade também da escola presencial, daquela dinâmica de perguntas, de ver a face dos irmãos, de ver a alegria, de ver o sorriso, de sentir aquele calor. Então, acredito que daqui para o dia 30 desse mês estaremos voltando em nome de Jesus, ok? Então vamos aí para mais um nosso videoaula, e antes disso eu gostaria de desejar também aqui que no dia 14 de junho, que é o segundo mês de junho, todos os anos, é comemorado o Dia do Pastor. E este dia é um dia especial a todos os pastores, aqueles que foram chamados e vocacionados por Deus
para esta tão grande e maravilhosa obra e tarefa de rebanhar este rebanho, que podemos dizer assim, o maior do mundo ou do planeta da Terra, o qual é chamado de a Igreja do Senhor. E eu gostaria de deixar um versículo para os nossos pastores e também aqueles que estão longe de perto, em 2º livro de Crônicas, capítulo 15, e o versículo 7, que diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Amém? Que o Senhor, aquele que vos alistou, aquele que o pôs nesta obra, Ele já o tem recompensado aqui na terra e irá recompensar muito mais ainda na vinda vindoura. Ok? Que Deus abençoe e esteja conosco agora, neste momento, na nossa videoaula. Não saia daí, não desligue, não pare por aí, mas estaremos comentando agora o comentário da nossa lição de número 11. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor e seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira e com mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a Lição da EBD. Vamos dar início agora ao nosso comentário da nossa lição da CPAD, a lição de número 11. Estamos chegando aí no término de mais um trimestre de 2020. Lição esta que tem como tema principal a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nosso comentador aí, o nosso pastor Douglas Baptista. E a lição de número 11 estaremos aí comentando neste momento. Lição esta que será comentada no dia 14 de junho de 2020, também considerado segundo domingo como o dia do pastor. Como já desejamos nossas felicitações aos nossos pastores, nossos líderes, e Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Então seja bem-vindo e desde já estaremos adentrando no nosso comentário da nossa lição. E abordamos também o tema da nossa lição, que tem aí como atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. A você, professor, a você, aluno do nosso canal, esteja atento, pois não colocamos na tela, mas colocamos sim no áudio alguns comentários que podemos assim trazer a mais para enriquecer a nossa lição e a nossa aula também. E desde já, o tema é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E o que é atributo? Atributo é a faculdade ou a qualidade de que pertence e caracteriza um ser. É qualidade que é atribuída ao sujeito. Então, este atributo ou esta qualidade da unidade da fé. E o que é fé? De forma rápida e objetiva, no grego significa essa palavra pistis, que é persuasão, isto é, a crença, convicção moral, certeza, fidelidade. Então, a fé, ela pode ter suas ramificações, mas em objetivo bem claro e bem resumido, a gente poderia dizer isto aí, ok? A fé, a crença, a persuasão, a certeza, a convicção, né? Então, aí estamos também falando sobre a questão da fé. E a unidade, né? Atributos da unidade. A gente ia passando aí direto a unidade. Essa unidade significa uma qualidade do que é um ou único, algo uniforme, que no grego significa renotes, de uma só doutrina ou crença,
O objetivo dessa unidade na fé, cada cristão chega à medida da estatura completa de Cristo, conforme o nosso versículo 13, ok? Então aí já adentramos a nossa lição com o tema atributo da unidade da fé. Não iremos falar de humildade, mansidão, longanimidade, porque a lição ela já estará explanando essas palavras ou esses atributos, ou essas virtudes, ok? Atributos que poderíamos dizer que pertencem a Deus também e que esses atributos eles são vivenciados pelos homens aqui na Terra, ok? Então vamos lá para a nossa lição. Nosso texto áureo, ele vai nos dizer: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado. Aí está o nosso texto áureo e a observação que o apóstolo Paulo ele nos coloca aí nesta vocação. Ele roga, a expressão rogar aí é chamar para perto, se levantar, trazer à tona, chamar a atenção de uma forma mais ampla e plena, e que todos observem o que é que tem para se ouvir ou para se tratar. A expressão vocação, a gente pode ver que é dada também aos escolhidos, e tem a questão também em alguns textos a mais, como 1 Coríntios 1:26, 1 Coríntios 7:20, que essa expressão vocação vai estar como permanência, a vocação do permanecer. Filipenses 13:14, com um intuito aí de distância e perseverança. Efésios 1:8, a revelação do chamado da vocação, né? Segunda carta a Tessalonicenses 1:11, tem como ideia despertar para as boas obras. E segunda carta de Paulo a Timóteo 1:9, a falar da santa vocação. E Hebreus 3:1, vocação celestial. E segunda Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai ao 10 também, podemos assim falar, mas o versículo mais proeminente é o versículo 10, como o procedimento, como procedermos. Então, vai aí a questão sobre vocação, ok? Vamos para a nossa verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então essas palavrinhas, meus amados, que estão em amarelo, que estão sublinhadas, que estão com um risco embaixo, elas são as palavras-chave que vai estar sempre focalizando, ou sempre vai estar em enfoque do nosso comentário da lição, pelo nosso comentador, o pastor Douglas Baptista. E poderíamos aí também falar sobre a unidade, né? Essa unidade a gente pode observar que no Salmo 133 vai dizer o salmista Davi acerca dessa unidade: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então está se referindo também a esta unidade. Não que o salmista ali tinha em sua mente a igreja, ele tinha o povo de Deus, o povo escolhido, mas que ele tinha no seu consenso que a unidade ela tem que estar em harmonia e em evidência. Também como unidade, podemos ver aí João 17, onde o próprio Cristo ele vai estar discipulando ali os seus discípulos, e no capítulo 17 de João, e o versículo 21 e 22, eu estarei lendo aqui na linguagem
NTLH, ou a nova versão, tradução da linguagem de hoje, ele vai nos dizer assim: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, que estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja aqui, no versículo 22 ele vai dizer ainda mais: a natureza divina que tu me deste eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com ele e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, e os meus seguidores como também me amas. Então a unidade, vejamos aí o salmista no Salmo 133, Jesus em João 17, 21 e 22 vai falar sobre essa unidade, que assim como Cristo está em unidade com o Pai, os seus discípulos, os seus seguidores, deverão estar em unidade também com Cristo e assim com o Pai, e a evidência dessa unidade, dessa união, desta comunhão, é evidenciada também pelo mundo, pelos que estão aí afora, do amor, da caridade, da mansidão. E também podemos ler Filipenses capítulo 2 e o versículo 2, o qual o apóstolo Paulo também ele vai relatar aqui algo bem interessante dessa unidade. Vejamos. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. A linguagem de hoje ela usa a expressão harmonia, em outra tradução unidade. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E o versículo 3 ao 5 ele vai dizer: então peço que me dê a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, e não faça nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere uns aos outros superiores a vocês mesmos, e que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Isto é muito lindo, isto é muito forte, e quando lemos, quando meditamos e estudamos sobre esta lição, sobre este assunto, percebemos e vemos e enxergamos o quanto nós precisamos melhorar, precisamos mudar, ok? Então vamos lá para a nossa leitura diária, está aí. Eu sempre dou uma pausazinha, se os irmãos quiserem dar um print ou alguma coisa desse tipo, poderão aí também pausar e anotar as referências e fazer a sua leitura em casa. Vamos mais adiante. A nossa leitura bíblica em classe baseada em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, que o apóstolo Paulo nos diz assim: rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Prosseguimento. Efésios 4:4 ainda. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo do 9 ao 12. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Assim, prosseguindo em Colossenses, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que essa chamada, esta vocação, ela é evidenciada pelos frutos e pelas obras que realizamos, ok? E corroborados ou fortalecidos, ou edificados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos nossos santos, da herança dos santos na luz. Perdão aí, meus amados, que às vezes a vista ela dá uma escurecida. Os hinos sugeridos, 173, 290 e 482. Vamos lá para o objetivo geral desta lição. É mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Então, o objetivo aí é mostrar que o foco maior da unidade na igreja é o resultado, é a consequência, é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós acrescentamos aí na lição, não está, refletindo o tema. E nesta reflexão do tema, nós colocamos a unidade é o reflexo da vida cotidiana no convívio cristão. Isso aí é o que nós colocamos a mais do nosso slide, porque assim pensamos e imaginamos. Então, sobre a lição, reflita, que eu e você, eu refleti, eu aprendi bastante com esta lição e sei que preciso melhorar muito. E a unidade é o reflexo da vida cotidiana no convívio cristão. É o que nós precisamos hoje nos dias odiernos. Nosso objetivo específico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Olha, a humildade é uma virtude indispensável, não pode faltar, não pode deixar de cena, não pode ser extinguida, não pode ser tirada, não pode ser indesejada, ok? Enfatizar, segundo objetivo, é enfatizar que a mansidão produz crentes que promovam a paz e a conciliação. Isso aí é fortíssimo, né? Às vezes tanta igreja batendo uma com a outra aí, porque talvez esteja faltando esta virtude aí, essa mansidão. Deixa a igreja pregar, deixa a igreja fazer as doações, deixa a igreja fazer o que quiser, mas que você faça o que está diante de Deus. Às vezes nos preocupamos tanto com a casa dos outros, esquecemos da nossa, ok? E o terceiro objetivo específico é frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Olha para aí, é com falhas, ok, meus amados? Vamos para o nosso comentário e a nossa introdução. Após concluir a oração intercessória a favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, você quer conhecer se a igreja, aquela congregação, né, aquela reunião, aquele templo ali, aquela junção de pessoas unida, você verá pela sua humildade, mansidão e longanimidade. Isto é evidente. O nosso ponto central vai nos dizer que, perdão meus amados aí que passamos sem querer, acabamos passando, mas o nosso objetivo, nosso ponto central vai dizer: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade em cada crente, ok? Então vamos agora para o nosso primeiro tópico,
que diz assim: para haver uma unidade é preciso humildade. E nesse tópico abordaremos, primeiro, o modo digno do viver cristão, segundo, a humildade e terceiro, a verdadeira humildade. E o primeiro tópico vai nos dizer o modo digno do viver cristão. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Veja que a virtude, esse atributo, ele serve como um fortalecimento da comunhão. E espera-se que os crentes sejam humildes, e não somente diante de Deus, mas diante também entre eles. Isto aí o comentador, né, não é o apóstolo, mas sim o comentador, ele coloca essa observação, e entendemos que esta unidade, esta humildade, não somente diante de Deus, porque às vezes pensamos que somos só humildes diante de Deus, mas entre os irmãos, deixamos essa humildade. Parece que não existe. E só para também trabalhar aí nesse comentário, é que a humildade não é símbolo, não é sinônimo também de pobreza, ou de andar relaxadamente, ou de andar de todo jeito, ou de toda forma, ok? Então, a humildade aí é como uma virtude, algo imprescindível. O modo digno do viver cristão, em continuidade, vai nos dizer: a conduta geral do crente é o destaque dessa sanção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Então, o que é a vocação? Como bem já nos colocamos aí no começo, né, da nossa lição, é o chamado, é aquilo para o qual nós fomos chamados, fomos escolhidos, fomos tratados. E alguns talvez não saibam, né, mas gostaríamos aqui de acrescentar, e o modo digno de viver cristão, nós fomos chamados por Cristo, fomos escolhidos por Ele. E a gente poderia citarmos aqui: fomos chamados e escolhidos para ser luz do mundo e sal da terra. Fomos chamados também para amar, e amar até os nossos inimigos. Fomos chamados também para ajuntarmos tesouros nos céus e não tesouro na terra, ok? Fomos chamados para pregoar e anunciar o Evangelho de Cristo. Então, a igreja, nós, como cristão, como corpo de Cristo, temos essa chamada. Também fomos chamados para servir a Deus. Servir a Deus e servir também uns aos outros. Este é o maior exemplo, o maior modelo é Cristo, ok? E fomos também chamados para as boas obras. Isso é apenas um resumo daquilo que a gente poderia trazer a mais para o nosso chamado. Então, fica aí a nossa dica. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então, pode uma árvore que está, um galho, né, que está ligado à videira não produzir, não dar fruto? Não, tem que produzir, tem que dar fruto. E nós fomos chamados para isto, ok? A unidade da diversidade. Neste corpo, neste viver cristão, ele não está caracterizado de cor, de raça, de qualificações. Tem que ser PhD, tem que ser teólogo, tem que ser isso. Não. Esse nosso chamado, dessa nossa forma digna de viver cristão, é para todos. Isto aí está fora, né, de conjectura, ok? Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade. Ele tem com Deus e com os irmãos, e nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Quais são elas? A humildade, a mansidão e a longanimidade.
E aí agora já entramos no nosso segundo subtópico, do primeiro tópico, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma virtude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, e pois ele diz assim: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6 e 7, o apóstolo Paulo ele traz aí o Cristo como um maior exemplo. Para mim é o maior exemplo de humildade, é o próprio Cristo. Ok? O terceiro subtópico vai dizer a verdadeira humildade. E aí o exemplo maior, mais conhecido, bem mais popularizado, o de Cristo ao lavar os pés dos seus discípulos. E nesta ilustração, ou nesse processo, nessa ação, assim podemos dizer, foi um dos maiores exemplos que ele nos deu. Ele chega a dizer: eu sendo mestre e senhor vos dei o exemplo, e façais vós mesmos. Então, que eu e você possamos preservar, conservar esta humildade de Cristo Jesus. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modesta, em oposição ao orgulho e à arrogância. A gente vai trazer aí que dentro da psicologia, a psicologia vai dizer que temos a questão do caráter, temos a questão também da personalidade e do temperamento, e a psicologia vai dizer que a personalidade é algo que é um pouco muito complexo e que engloba todos os aspectos do caráter e que muitas vezes não pode ser mudado ou alterado, mas o que podemos entender é que pela palavra de Deus, pelo poder, ele trabalha esse caráter, ele trabalha essa personalidade, ele trabalha esse temperamento, porque isto é dentro de uma ótica, numa visão humana. Mas a palavra do Senhor, ela muda, ela transforma, ela faz o que o homem não pode fazer. Então, tem gente que é orgulhoso, é arrogante, é soberbo. E se você é um cristão que ainda tem essas prepotências, que ainda tem essas faltas, essas necessidades, precisa verdadeiramente aprender com Jesus, que ele diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, versículo 12, versículo 20, capítulo 12, versículo 20, ele diz: porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que se alguma maneira haja pendências. Veja, qual é a pendências? Quais são as falhas, os erros? A inveja, a ira, a porfia, detratações, mexerico, orgulhos e tumultos. Então o apóstolo Paulo, ele frisa muito bem essa questão. E a verdadeira humildade, na continuação, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Ou seja, essa humildade, ela serve como âncora, como uma ferramenta para o convívio dessa unidade, para que ela venha a ser completa e plena. E o versículo de João, capítulo 17, versículo 21 e 23, aquele que nós lemos a princípio, que fala quando Jesus ele faz aí a unidade entre ele e o Pai, e também entre agora ele, o Pai e os seus discípulos e os seus seguidores. Nós não iremos falar, porque já falamos a princípio, mas a imagem aí vai trazer essa ilustração muito boa e bonita, e eu achei uma mensagem muito interessante do senhor Bruce Lee, que diz assim: a humildade constitui a base da honra, assim como o nível do chão
constitui a base de uma elevação. Interessante isso, achei muito forte, embora que não seja de um cristão, que eu não sei bem a religiosidade dele no momento, mas a mensagem eu achei propícia para comentarmos aqui neste momento. E para concluirmos aí esse tópico, a verdadeira humildade em continuação vai nos dizer: assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Então veja, a verdadeira humildade, ela vai servir como âncora, como ferramenta para essa plenitude, para essa perfeição. E agora aqui ela vai promover uma harmonia no relacionamento. Como? Versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 vai nos dizer: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado um dos outros, ou cuidando um dos outros. Acho que faltou aí alguma letra, né? Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Então, o comentador ele vai dizer que esta virtude ela é promovida, ela é produzida pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Então, alguém no mundo aí fora, ele pode até ter essas virtudes, ele pode ter até esses atributos porque é confiado ao homem, mas de uma maneira ampla, de uma maneira mais eficiente e eficaz, aí entendemos que como fruto do Espírito Santo de Deus, aí se torna-se muito maior e muito ainda melhor. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo, do Senhor, o transforme. Então, ele vai dizer que não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. O ímpio pode produzir? Pode. Não de uma forma como fruto do Espírito Santo. Ok, meus amados? Então, deixa aí essa reflexão, essa dica aí, pois seria exagerar demais ao dizer que no mundo aí não tem pessoas humildes, não tem pessoas que são benignas, não existe. Agora, como fruto do Espírito Santo, com certeza, aí só a Igreja do Senhor. E digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E essa frase aí que eu achei muito interessante também, na imagem no Google, e diz assim: quando a alma é dócil ao Espírito Santo, converte-se em árvore boa e que se dá a conhecer por seus frutos. Excelente mensagem. E a síntese do nosso primeiro tópico vai dizer: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da Igreja. Amém? Nosso segundo tópico vai falar sobre: para haver a unidade é preciso mansidão. Primeiro subtópico vai dizer mansidão, um fruto do Espírito. Segundo, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Terceiro, a verdadeira mansidão. E quarto subtópico, mansidão pressupõe conciliação. Primeiro tópico, a mansidão como fruto do Espírito. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos e promovendo paz e conciliação na igreja local. E teremos aí como um fruto do Espírito a palavra mansidão. Transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Nós estaremos lendo todos os versículos, mas estarei lendo aí em 1 Coríntios 4:21, que diz: que quereis? Irei ter convosco com vara?
com amor e espírito de mansidão. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Paulo tinha esta certeza e esta compreensão. Continuamos. Essa qualidade é listada na Escritura como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e a mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Positivo. É isto aí mesmo. E a palavra grega para mansidão aí, a gente pode encontrar 4 palavras. É a krestotes, que fala sobre a benignidade, doçura, bondade, integridade, bondade moral. Tem também a prautes, que quer dizer suavidade, meiguice, paciência, cortesia. A terceira pode épios, que quer dizer afável, bondade em relação a alguém. E a quarta é epiekeia, indica a pessoa que é justa, bondosa, branda, compassiva, conveniente e de bom senso. Então, no grego, a gente pode encontrar essas 4 expressões para a palavra mansidão. E aí a gente vai ver o maior exemplo, Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Mateus 11:29. Cristo é excepcional. Por isso que há um livro aí que diz que Jesus é o maior psicólogo, né? O maior mestre de todos os tempos, e isso é verdade. Segundo, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra. Números capítulo 12 e o versículo 3. Iremos ver aí. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso é bem interessante. E o que é que podemos colocar aí? É que a mansidão, ela não está ausente, ela não é ausente da justiça e da correção. Às vezes, pensamos que para ser manso, temos que tolerar tudo, temos que concordar com tudo, temos que balançar a cabeça em tudo, mas aí não é mansidão, aí é outra coisa, ok? Então, a mansidão, ela trabalha em conjunto com a justiça, com a retidão. E um exemplo disso é próprio Cristo realmente, né? Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre os aspectos, não revida nem guarda rancor quando foi atacado pessoalmente. Aí vai falar de Miriam, né? Da sua irmã, de Miriam e de Arão, aonde entraram em conflito com Moisés, achando que Deus falava com Moisés porque era Moisés que queria, que era Deus, era Moisés que era exaltado, ou Moisés que queria se achar o bambambam, mas eles viram e provaram na pele que não era bem como eles estavam pensando. Então, temos que ter esses critérios e temos que ter também esse bom senso, ok? O segundo maior exemplo desse registrado aí na nossa lição, né? Porque estamos aprendendo no Antigo e no Novo. Jesus está no Novo. E nessa perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Os irmãos conhecem a história, por isso que não vamos ler esses textos. E assim temos o exemplo da mansidão diante da mais difícil circunstância, que foi o que próprio Cristo ele passou
sofreu por mim e por você. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Veja que virtude. Paulo vai dizer em Romanos 12, 12 ao 14, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. E versículo 13 vai nos dizer, comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Então, me admira quando, às vezes, as pessoas ficam naquela expectativa, né? Fulano fez isso comigo, eu vou ter que reagir, eu vou ter que agir assim com ele. E muitas vezes vai dizer que não aguenta, não tolera, né? Mas que a gente possa ser longânimo, a gente vai aprender a questão da longanimidade que vai lhe dar essa respiração a mais. Não revida os maus tratos sofridos, né, a verdadeira mansidão, e não se apressa a emitir juízo, o que é que o apóstolo Paulo ele nos diz aí, Romanos 12, 17 ao 19. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Não cede às provações e não dão ao espaço para ressentimentos. Hebreus 12, 15 vai dizer, tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso aí a gente pode trabalhar com pessoas iracundas. Isso pode ser no relacionamento entre marido e mulher, entre família e também entre líderes, que às vezes guarda aquela ira, aquela mágoa e aquele ressentimento, e isso vira um mal de uma forma que para ser tratado e curado, isso só Jesus mesmo na causa e a pessoa também querendo, ok? Então isto é um mau exemplo às vezes quando pegamos um líder que é iracundo, que tem essa possibilidade, essa fraqueza, né? E às vezes alguém errar ou alguém dizer uma verdade e ele achar que foi revidado, ele foi humilhado, ele foi talvez desrespeitado sem ser, e aí às vezes querem agir com ressentimento. E isso às vezes, irmãos, damos dízimos e ofertas e não paramos para pensar nessas coisas, essas verdades, essas virtudes. Lembra de que o que Jesus falou com os fariseus me veio na mente agora. E os fariseus ali davam o dízimo do coentro, da hortelã, das coisas menores que se havia ali, mas estava esquecendo das maiores e das melhores virtudes, que era a justiça e o amor. E Jesus repreende eles. E às vezes estamos dando dízimo e oferta, mas no nosso coração tem uma amargura, tem uma tristeza, tem uma intriga, tem algo. Às vezes estamos até à frente de uma obra, de um trabalho, e não falamos com o outro. Meus amados, eu quero que eu e você reflita sobre essa palavra, está vindo no meu coração agora, e às vezes não falamos, não damos a mão quem está do nosso lado, mas estamos à frente de um trabalho, estamos fazendo uma obra. E que obra é esta que estamos fazendo, que estamos de mal com o nosso irmão, que estamos de mal com quem está do nosso lado? Será que Deus está recebendo esse sacrifício, esta obra, esse trabalho? De forma alguma. Ah, mas você diga, mas irmão, olhe, a palavra foi boa, Deus fez milagre, Deus fez isso, fez aquilo, mas Deus faz por misericórdia do povo, da igreja. Mas você está precisando ajustar o seu altar, ok? Então, fica aí essa reflexão em nossa lição, nesse comentário.
A verdadeira mansidão, continuando, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Talvez alguém pergunte, mas será que Jesus foi manso? Jesus chegou no templo ali e começou a chicotear o povo, começou a bater no povo, derrubar ali as coisas. Jesus estava fazendo aquilo conforme a justiça de Deus. A casa do meu pai é casa de oração. Então, a igreja hoje, o templo que nós convivemos, que nós nos reunimos, ele não é a casa de Deus no sentido literal da igreja, mas no sentido figurado, porque somos nós o templo do Espírito Santo, mas no sentido figurado, quando nos reunimos ali, Deus se faz presente, Deus se manifesta, aquela casa, aquele local ali, ela significa que eu e você devemos estar unidos na presença do Espírito Santo e temos esse controle, temos essa submissão a Deus e a sua palavra. E Jesus ali, ele agiu conforme a sua justiça, conforme a sua palavra e a integridade. Então a igreja, ela não pode ser um local, um ambiente, o templo ali, o local de reunião, ela não pode ser um ambiente de politicagem, de comércio, de coisas que venham desvirtuar o verdadeiro propósito e objetivo do templo, ok? Eu sei que em muitos lugares, muitos outros lugares aí tem se botado iluminação, discoteca, gospel, aquelas outras coisas, outros lugares a política, outros lugares a comercialização de propagandas, de isso e daquilo, mas a igreja não é local para isto. Tiago 1:21 vai dizer, pelo que rejeitando toda a imundiça e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então veja, irmãos, que na igreja devemos ser um local de pregação da palavra, porque a palavra é quem vai salvar, a palavra é que vai libertar, a palavra é que vai nos confrontar, ok? E na escola dominical aprendemos isso, que a palavra de Deus é quem vai nos moldar à vontade e no querer de Deus, se assim formos sensíveis ao Espírito Santo de Deus e à sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O quarto subtópico vai dizer, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração da prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que vai nos dizer, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. A quem? Ao próprio Deus. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10, que vai nos dizer, e a quem a perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. E se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Eu fico triste, fico sem entender e compreender, quando às vezes um líder, um pastor, um ministro, e ele vê aquela ovelha ali, que às vezes tem ovelhas que é rebelde, irmão, mas é ovelha, não deixa de ser ovelha, é uma ovelha, é rebelde, mas é ovelha. E o pastor deve sentar, deve conversar, e às vezes, e por alto, chega a dizer aquela ovelha aqui, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu permanecer aqui, não vai ser bom para ela. Isso para mim é algo triste, isso é algo decepcionante. E às vezes, isto não é um papel de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder. Ok? Então a mansidão,
ela vai trabalhar. Se é preciso corrigir, se é preciso disciplinar, que se faça com mansidão, que se faça com amor, que se faça com misericórdia, que se faça com graça. Mas devemos ter o equilíbrio, devemos superar este conflito em harmonia com a igreja, ok? A mansidão, em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então veja, manso e conciliador. Imagine você chegar numa igreja e o pastor dizer, olha, a mesma porta que você entrou é a mesma porta que você pode sair. Veja que situação. E às vezes falamos daquilo que nós ouvimos, daquilo que vivenciamos, né? Então, nós somos moldados, somos julgados, somos avaliados pelo que fazemos, pela nossa conduta. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, conforme a caminhada, conforme o modo digno de viver. Então é avaliado todas isso. É avaliado o meu jeito de falar, o meu jeito de lidar, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de conversar, o meu jeito de lidar com as situações, de chamar a atenção, de disciplinar. Então está aí também nessa virtude no homem que serve a Deus. E Paulo, 1 Coríntios 10, ele vai dizer, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, ok? Então, a síntese do segundo tópico vai dizer, a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Então, quando você pega um líder, um gestor, e esta agora é a palavra também utilizada, você pega um pastor, um ministro, que ele está ali a fazer a sua chamada, a sua vocação, e que ele tenha essa virtude de mansidão. E aí eu friso mais uma vez, a mansidão não significa a tolerância do pecado, não significa agir com justiça e com retidão, não, muito pelo contrário, deve ser agido. Mas a mansidão, esse fruto, ele vai ser causa pacífica de impedir proliferação de conflitos na igreja. E Jesus, ele deu o maior exemplo sobre isso. E o nosso terceiro e último tópico, vai nos dizer, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E aí ele vai trabalhar longanimidade, um fruto do Espírito, suportando uns aos outros, e terceiro, o perdão como premissa do amor. Vejamos o que é a longanimidade. E aí o nosso comentador ele vai dizer, longanimidade, um fruto do Espírito. E como fruto do Espírito, nós entendemos aí, Gálatas 5:22, temos como fruto do Espírito o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Veja, liberar o perdão aos ofensores. A gente vai falar sobre o perdão já quase, o segundo é o terceiro subtópico. E o que é longanimidade? O que é longanimidade? O comentador, ele vai trazer aí na sua abordagem, desculpa a todos. O que é longanimidade? Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Não iremos ler todos os textos, mas irei ler apenas esses dois aí que está na tela. 1 de Pedro 3:20, os quais em outro tempo foram rebeldes, e quando a longanimidade de Deus, a longanimidade referente a Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual foi poucas, isto é, 8 pessoas, 8 almas, se salvaram pela água. A vontade e o desejo de Deus era que todos viessem, mas nem todos atentaram, não ouviram, não obedeceram. Então apenas os que obedeceram, que ouviram a voz de Deus,
esses foram salvos. Segundo de Pedro 3,9, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão todos que venham a arrepender-se. Ou seja, a longanimidade de Deus dá um tempo, dá um espaço, dá um prazo aí, para que alguns outros a mais venham a aceitar o Evangelho e que não venham ficar sem esse tempo de reconhecimento dos seus pecados e aceitarem e entregarem a sua vida a Cristo. Quando falamos de longanimidade, eu fui observar no dicionário Wycliffe, ele vai dizer sobre longanimidade, no hebraico significa erek, af, que significa literalmente nariz longo ou respiração longa, porque a ira é acompanhada por uma respiração rápida, através das narinas, daí as possíveis traduções, demorada para se irar, tardio em irar-se, longânimo. Então, essa longanimidade é alguém que tenha uma respiração longa, alguém que tenha um nariz longo, algo que venha trazer um espaço de tempo maior. E o contrário disso, nós podemos aqui citar um ditado bem popular que conhecemos, é quando olhamos para alguém e dizemos, essa pessoa tem um pavio curto, ou seja, ela não tem longanimidade. E isto me dá uma certa preocupação, me dá um certo cuidado, porque como crente, como cristão, nós devemos evidenciar também este atributo ou esta virtude que o Espírito Santo nos dá. E se há falta, se há uma ausência, é porque eu esteja perdendo a intimidade com o Espírito Santo, ou que eu esteja manifestando um outro a mais, mas que este está sendo inibido por parte minha. Então a longanimidade, ela vai trabalhar isso. E o dicionário Clifford continua dizendo assim, a longanimidade aplicada a Deus, onde várias versões e traduções traduz ou põe como tardio em irar-se. Se os amados quiserem anotar, Êxodo 34:6, Números 14 e 18, Salmo 86 e 15, Neemias 9 e 17, Joel 2 e 3, e 2 e 13, e João 4 e 2, e Naum 1 e 3, ok? Vamos mais adiante. A longanimidade é um fruto do Espírito. Nós iremos ler o texto, mas apenas Colossenses 3, 12 e 13 vai dizer, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. E falando o que mais? Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade aí, amor, é o vínculo da perfeição. Lembra de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, permanece, pois, as três, a esperança, a fé e o amor. Mas que maior deste é o amor. Então, que nessas características, nessas virtudes, possa ser manifesta em nosso meio, amados. Eu preciso melhorar, eu preciso trazer isto à evidência, mas preciso que eu e você precisamos também. É mais um aspecto do fruto do Espírito Santo desenvolvido no crente, veja que é desenvolvido. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6, eu não irei ler, deixei aí bem pequenininho para os amados depois lerem e verificar, pois isto é muito sério, eu não irei ler, porque senão eu vou dar outros comentários aqui e vai se alongar mais o tempo e também não vai dar muito certo não. Longanimidade é um fruto do Espírito, continuando. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim também suportar os erros dos outros, as diversidades da vida, são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo
e tardio se irar-se. Está aí, Salmo 86:15, Naum 1:3, que diz: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Veja que essas virtudes, esses atributos, não vai deixar a verdade, a justiça e a retidão. Jamais estão intrínsecos. Naum 1:3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente, e o Senhor não tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Cristo Jesus. Suportando uns aos outros. E aí é o grande desafio para a nossa igreja. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com as múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Paulo vai em Atos dos Apóstolos 14:22, vai mostrar ali o quanto Paulo sofreu no momento da sua mensagem, da sua pregação, as perseguições, mas Deus deu graça para que ele pudesse suportar e enfrentar tudo isso, ok? Então, eu coloquei na mensagem aí um cachorro e um gatinho, vê que situação, suportando um ao outro em amor, verdade? Isso é no reino animal, imagine no reino pessoal, no reino de Cristo, não é verdade? E a primeira imagem lá em cima diz: não negocie sua chamada. Não negocie sua chamada. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Cristo. Então vá e dê fruto, ok? A reflexão para nós, suportando uns aos outros. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Um soldado na guerra, um soldado ferido. Às vezes, me vem agora em mente também, que muitas vezes pessoas, ou alguém que está dentro da igreja, no convívio da igreja, diz: eu não disse que ele ia cair, eu não disse que ela não ia aguentar, eu não disse que ele ou ela era isso, era aquilo, mas nunca aconselhou, nunca deu uma palavra, nunca visitou, nunca fez nada, só estava torcendo para a pessoa cair. E será que isso é um papel de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente de Cristo Jesus? Não. Vá lá, converse, aconselhe, oriente. Se está errado, você está errado. Se está certo, você está certo. Mas nunca fez nada e agora quer falar, quer julgar. Então, que eu e você possamos ser como os soldados em guerra. E estamos numa guerra, estamos alistados no soldado de Cristo, no batalhão de Cristo. Estamos numa guerra e pode ter algum soldado ferido ao nosso redor e que eu e você não estamos procurando, não estamos vendo, mas tem soldado ferido, soldado que já faz 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que está em disciplina e que que não foi visto e que ninguém foi lá visitar e que nem tentou solucionar o seu problema, a sua situação, está no meio da igreja, está sofrendo, está passando por esta luta, por essa desafio, aonde eu e você, ou alguém mais poderia fazer e agir por esta vida, por esta alma, ok? Suportando uns aos outros. E essa expressão suportando no grego é anexomai, posicionar-se contra, no sentido figurado, levantar-se contra, ou no sentido real da palavra é suportar, aguentar, perseverar, tolerar, suportar pacientemente. Veja, isto é lindo. Sabe o que é que estas palavras, essa lição, ela vai estar confrontando? É o nosso eu, o nosso ego, o nosso homem interior, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Essas palavras, essa lição aqui que nós estamos aprendendo hoje, ela está batendo, está sendo como uma marreta, está sendo como aquela máquina que passa na pista para deixar a pista bem reta, para deixar bem amassadinho o asfalto.
Eu esqueci até o nome agora daquela máquina, né? Essa palavra, essa lição, ela está maçando a mim e a você que está ouvindo esta lição. Ela é justamente para isso, é para nos confrontar, para machucar o nosso eu, para machucar a nossa natureza, a nossa carne, o nosso intelecto, a nossa forma, o nosso agir. É isso mesmo que a palavra de Deus ela quer fazer, ok? Mas isso serve para o nosso convívio em unidade. O perdão como premissa do amor, e aí concluímos a nossa lição. O amor é um atributo divino, sim. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. O principal aspecto do fruto do Espírito também, e é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Veja, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazai vós também, porque esta é a lei e os profetas. Mas me deixa aqui abrir um parêntese também, que tem gente que às vezes é assim, eu passei por isso, eu sofri, eu fui machucado, eu fui injuriado, eu fui escanteado, eu fui pisoteado, então agora eu tenho essa oportunidade de fazer, eu vou fazer também, não quero saber, eu fui. Isso é ditadura, isso é o velho homem, isso é o homem natureza carnal, isso é o homem animal, né? Isto não é um homem de Deus, isto não é uma verdadeira virtude ou característica de uma pessoa que faz parte da Igreja de Cristo. Isto não é, ok? Vamos lá. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, um coração puro, um coração sem mancha, um coração sem mágoa, sem receio, um coração sem tristeza, um coração sem desânimo, né? Tantas pessoas que estão desanimadas, tantas pessoas que estão tristes, revoltadas, mas se você chegar lá e dizer, meu irmão, me perdoe, me desculpe, me ajude, vim aqui te pedir perdão, vim aqui trazer a reconciliação para que eu e você possamos morar no céu. E aí está o grande desafio da igreja no nosso tempo ordeno, é gerar esta unidade. E, concluindo a síntese do terceiro tópico e a lição, vai nos dizer: a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Neste momento eu quero lhe dizer, se alguém lhe machucou, se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe fez algum mal, vá lá, peça perdão a ela. Ela não veio a você, mas você pode estar dizendo, mas foi ela. Mas você tem a consciência de que não foi você, mas que você pode reatar esse relacionamento, que você pode reatar esta unidade, esta união. Vá lá, sofra as consequências, entregue a Deus, entregue a Jesus, mas você estará cumprindo a lei do Senhor, que é o vínculo da perfeição, é o amor. E a conclusão da nossa lição vai nos dizer, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. E para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem, o nome de Jesus Cristo é glorificado e o povo no mundo e o povo fora da igreja, do convívio da igreja, da congregação, do grupo dessas pessoas seletas, eles vão evidenciar isso também, ok? Se é ensinar, haja dedicação. E neste momento, Deus vos abençoe. Chegamos à conclusão da nossa lição, praticamente 1 hora aí de aula. E desejamos a todos um bom dia, uma boa aula, um bom aproveitamento ali em sala de aula no dia desta lição, que será no dia 14 de junho. E neste momento eu peço a vocês mais uma vez, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Olha, no YouTube você vai encontrar lá no canal Eudson Oliveira, Aprendendo com a Lição da EBD.
Se inscreva aqui no seu cantinho direito, tá lá, se inscreva. Cantinho direito, tá lá, se inscreva na sua tela e você se inscreve lá e comenta, curta e compartilha em nome de Jesus. Desde já quero deixar a paz do Senhor Jesus Cristo e, se Deus assim permitir e nos deixar, estaremos aqui comentando a lição de número 12, que será ministrada no dia 21 de junho de 2020, a conduta do crente em relação à família. Será mais uma lição para aproveitamento nosso, ok? Desde já eu agradeço a todos em nome de Jesus.